Muito bem, e ainda aproveitando esse tema bastante espinhoso do STF, temos também o Pacheco, presidente do Senado, meio que apanhando justamente porque ele sentou em cima do processo que seria o impeachment do Alexandre de Moraes. Como é que está correndo esse processo e até que ponto esse movimento contra o próprio Pacheco pode ganhar corpo, Rodolfo? Tem, assim, muito a possibilidade mínima, né? O Pacheco já vem sendo pressionado aí já faz muito tempo para dar início a um processo de impeachment sobre qualquer ministro do STF. Não é só o Alexandre de Moraes, né? O Toffoli, o próprio Barroso já foi alvo várias vezes de pedido de impeachment, né? O que tem é um grupo de oposição no Senado tentando arregimentar aí votos ou assinaturas, né? Para fortalecer um pedido, rebustecer um pedido de impeachment, agora um outro, né, por ocasião dessa questão de X, aí, que envolve liberdade de expressão e tal. O Pacheco já disse, né, disse na semana passada que tem que ver com prudência, que ele até botou hein, Rodrigo, a inflação na história, ele falou, temos que tomar cuidado, porque isso pode ter impacto inflacionário, se você tira um ministro do STF. Eu, pessoalmente, acho, já faz algum tempo que eu acho que um processo de impeachment de um ministro do STF poderia fazer bem à instituição STF, porque o STF está nesse bonde sem freio há 5 anos, como eu já falei, desde 2019, assim, se não tem anteparo, se você não tem nada que bloqueie o seu poder, você segue com o seu poder e aumenta ele. A gente falou muito recentemente sobre essa questão das emendas parlamentares, né? A questão das emendas parlamentares o legislativo conseguiu a prerrogativa de ter muito mais liberdade para influir no orçamento do governo federal e tirou o poder do executivo. O executivo, obviamente, ficou incomodado com isso e foi ao STF. E o STF tirou ou bloqueou ali por um tempo o poder do legislativo. Né? Essa tentativa de um poder equilibrar, e eu digo equilibrar porque, assim, na verdade, é um poder tentando ter mais poder do que os outros. Com o STF não tem nada. O STF tem a última palavra sobre tudo de fato. E a gente falou na semana passada, né, que entre os projetos que estão lá na CCJ da Câmara, tem um de que ele colocaria ali a lógica do veto presidencial na relação entre legislativo e judiciário. Então, o judiciário viria, por exemplo, o Alexandre de Moraes viria com uma decisão como essa, e aí os legisladores submeteriam a voto e falar, olha, isso aqui ele extrapolou, vamos vetar. E aí depois tem, inclusive, previsto nesse projeto que o STF tenha, de fato, a palavra final depois. Mas, assim, pelo menos alguma coisa ocorreria no meio, um debate. A questão é que não há debate hoje. O que o STF decide e como ele decide, está decidido. A única forma de, digamos, contrapor de alguma forma o STF está prevista no regimento do Senado, que é o impeachment de um ministro. Só existe essa forma hoje, para além da consciência dos próprios ministros. Então, ou eles conteriam-se eles próprios, o STF, ou o Senado faria isso. É óbvio que algum problema de institucional ocorreria nesse processo, né? Porque é um poder. Isso nunca aconteceu. Um ministro do STF nunca foi alvo de um processo de impeachment. E, portanto, alguma coisa ocorreria de um desequilíbrio, digamos assim, né? E é isso que o Pacheco disse temer. Mas a questão é que esse desequilíbrio, já há um desequilíbrio hoje na mesa, né? E o que está acontecendo agora é que os senadores estão sendo pressionados por parte da população mais incomodada com o STF para tentar abrir esse processo e estão, alguns deles, pressionando o presidente do Senado. Para finalizar só, provavelmente o presidente do Senado não vai mexer com isso, porque tem um exemplo muito próximo, recente, que é o Eduardo Cunha. Ele abriu um processo de impeachment e ele foi junto com a Dilma Rousseff, né? Então, assim, o Pacheco ele tem pretensões políticas. Se ele mexer com isso, vai ser porque ele encara, porque ele percebe que fazê-lo vai beneficiá-lo de alguma forma politicamente. Se for prejudicá-lo, ele não vai mexer com isso. Interessante. Muito bem. Posso falar rápido, Oliveira? Vamos lá.
Eu fui citado, eu gostaria só da tréplica. Pela ordem, a sua réplica. 25 segundos. Não, mas esse efeito, o efeito dessas decisões todas na economia ainda são meio difusos, tá? Você vê ainda na imprensa internacional, existe uma conversa sobre isso, Financial Times fala sobre isso hoje, no fim de semana alguns jornais americanos também deram voz a um pouco dessa confusão. Para a economia, por enquanto, gera um certo desconforto, mas ainda não tem nenhum efeito prático. Não concordo com o Rodrigo Pacheco de que você fazer um impeachment de um presidente do STF traria ou causaria inflação ou qualquer outro problema econômico em função disso. Na verdade, existe uma parcela razoável do mercado financeiro que acredita, inclusive, que isso pacificaria um pouco a situação entre os três poderes e, principalmente, o legislativo acuado pela coligação, digamos assim, executivo/judiciário, que tem tentado pressionar o legislativo. E tudo isso ficou muito personalizado, como disse o Rodolfo aí, o rosto desse processo todo chama-se Alexandre de Moraes. No começo do ano passado, inclusive, a gente falava um pouco disso. Se você pegar todos esses momentos de manifestações, onde aquele movimento de protesto ou de fiscalização, ou do que quer que seja, começa a ganhar muita força, historicamente ele vai acabar tropeçando nele mesmo, né? Se lembrar lá da revolta tenentista, se você lembrar da própria Lava Jato, ela vai subindo, e quando chega num momento alguém fala assim, olha, se continuar desse jeito, metade da população brasileira vai acabar em cana, né? E aí não vai dar certo, porque eu talvez seja uma dessas pessoas. Então não quero mais, e aí você manobra o sistema. O Alexandre é o bode expiatório mais, como se diz, visível, significativo desse momento do STF para você retirar uma peça e tentar trazer um pouco mais de equilíbrio e sobriedade para a discussão pública brasileira. Não é uma opinião ou uma sugestão. Moraes, hein? Alexandre de Moraes, desculpa. Por favor, né? Ó, só um pitaco rápido. Rapidíssimo, que a gente tem que mudar de tema, a gente tem que falar do debate eleitoral. Beleza. Não, só um pitaco rápido. Eu acho que o grande problema é o seguinte, a gente já quer pular de total impunidade, de tudo numa boa para o STF, para já mais do que um cartão vermelho, né? Nunca deu um cartão amarelo, nunca deu um cartão vermelho e já quer banir do esporte. Então, eu acho que tem um problema também desse corporativismo do judiciário, de que o judiciário não se encosta em ninguém, não faz nada com ninguém. Quando você pega um cara cometendo um crime absurdo, tipo vendendo sentença, ou aquela juíza, sei lá, que ficava tirando a máscara e tomando sorvete e tal, para desrespeitar a pandemia e tal, o máximo que uma pessoa dessa arruma é uma aposentadoria com vencimento integral. É o máximo que eles imaginam como punição. Então, eu acho que isso cria esse problema, vai se criando uma raiva na sociedade, e a sociedade começa a ficar meio jacobina, e começa a pedir guilhotina, e começa a pedir uma cabeça. Então, eu acho que uma maneira que seria também positiva era a gente estudar formas de que os outros poderes pudessem fazer algum tipo de restrição, algum tipo de cartão amarelo, ou até, quem sabe, um cartão vermelho, para não deixar que a coisa chegue num tamanho, a panela de pressão, chegue num ponto tão grande que a única saída seja cortar a cabeça.